Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Brando Peixoto, criador aqui do canal, e vamos para mais um episódio da nossa série Investindo R$ 100 na Prática, onde eu mostro para vocês como é fácil e simples você iniciar nos investimentos com pouco recurso. Iniciando com as notícias, com o resumo desse último mês, a nossa bolsa, o Ibovespa, ele fechou com uma pequena queda até o momento quando eu gravo. Nesse recorte que eu estou gravando, do dia 19 de maio até hoje, ela teve uma pequena redução, onde iniciou em 139 mil pontos e agora está com 138.716, uma pequena baixa, dá até para considerar que nesse período ela ficou no 0 a 0. Já com o IFIX, que é o índice que vai reger a média dos fundos imobiliários, a gente vê que ele, bem dizendo, em linha, encerrou esse período com uma pequena alta, porém teve uma grande queda aqui. O que foi que ocorreu, para acabar gerando essa grande queda, uma grande queda repentina? Lá no final de semana da sexta-feira saiu a notícia que o governo iria tributar alguns investimentos que até então são isentos. LCI e LCA, letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio, investimentos de renda fixa. E acredito que você pode estar se perguntando, Brando, mas por que vai tributar e o que tem a ver se é um investimento de renda fixa? O IFIX, ele vai retratar o investimento de renda variável em fundos imobiliários. Primeiro vamos entender por que o governo está querendo tributar esses investimentos que até então são isentos. Algum tempo atrás, o governo aumentou a arrecadação do IOF e essa medida não foi muito bem aceita pelo mercado. Então ele reduziu parte do aumento que já teve, ele não tirou, apenas reduziu, e começou a mirar em outros meios de arrecadação, onde principalmente tem isenção até o momento. Então teve uma reunião e saiu essa notícia, que as LCI e as LCAs seriam tributadas, mas até então não sabia se seria mesmo e o valor, a porcentagem. Mas o mercado ele já começou a cair. No dia 11, ampliou essa queda. Por quê? Porque no dia 11 foi quando tivemos a concretização do fim dessa isenção por meio de uma medida provisória, que foi lá na quarta-feira, dia 11. Então lá o governo assinou esse decreto onde informa que ia acabar a isenção de LCI e LCA, seriam tributados em 5%, e também essa medida acaba escorrendo de maneira direta e indireta para os fundos imobiliários e para os fiagros, até porque eles investem nesse segmento. Então iniciou com o boato que iria se tributar LCI e LCA, e quarta-feira veio a conclusão dessa história por meio da medida provisória, onde todo investimento que era isento passou a ser tributado. A única opção de investimento que está saindo imune de todas essas novas tributações é a poupança, mas em compensação com que ela rende, ainda assim não acaba sendo uma coisa rentável para o investidor. Então, com todo esse bombardeio de tributação, principalmente ao que era isento, com essa insegurança jurídica, o mercado desmanchou em termos de dia. Brando, mas eu tô vendo aqui que ele teve um reajuste, ele subiu ao ponto de encerrar pouco positivo do que iniciou o mês. Justamente, o mercado não recebeu bem essa notícia, o segmento imobiliário, o segmento agro, até porque são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do nosso país. Não é à toa que a isenção que existe para esses títulos não é para benefício do investidor, mas sim de todo o segmento, para ter cada vez mais recurso para desenvolvimento do país. E isso tem um impacto total na nossa economia diária. Questão de facilidade para você adquirir um novo financiamento imobiliário, questão de preço do alimento que vai retratar lá no momento que você for fazer as suas compras mensais. Então, isso impacta muito a sociedade, não somente o investidor. Até porque o investidor ele tem diversas outras opções de colocar lá o seu dinheiro, o seu recurso para estar rentabilizando. E com o posicionamento, principalmente da Câmara dos Deputados, estamos vendo que possivelmente ela não vai ser aprovada, ou seja, ela não vai passar. Mas ainda não é uma certeza. Mas o mercado ele reage com possibilidades. E o mercado ele automaticamente começou a se normalizar os preços, as pessoas voltaram a comprar. E aqui retrata mais uma vez que não devemos agir 100% no impulso de uma notícia.
Até porque aqui no Brasil existe essa insegurança de nem tudo que os políticos falam realmente acaba ocorrendo. E se de fato for ocorrer, é interessante que a gente sente, analise, entenda qual o impacto que vai ser muito danoso, não vai. Se de fato passar essa tributação, será que todos os outros investimentos vão ser mais valorosos do que, por exemplo, um fundo imobiliário? Ou será que ainda tem fundamento? Será que eu ainda vou ter um bom retorno? Então a gente, como investidor, precisa analisar com muita calma para a gente não se desfazer dos nossos investimentos sem nenhum fundamento, apenas por um boato, apenas por uma notícia, e depois acabar perdendo toda essa rentabilidade que ele pode estar tendo. E interessante ter em mente que os fundos de investimentos, os FIAGs, os fundos imobiliários, eles nos trazem retornos mensais por meio dos seus proventos. Então, a partir do momento que eu vendo, no próximo mês eu já não vou ter mais aquele provento que eu vinha tendo em decorrência aquela minha aplicação. Então, a gente precisa ter muita calma, muita cautela e entender qual é o propósito daquele meu investimento, qual é o meu objetivo. Ele está cumprindo? Faz sentido eu continuar ou eu preciso vender? Então, a gente precisa sentar e fazer essa análise com muita calma antes de realizar qualquer movimento, principalmente de venda. E olhando aqui para a carteira, ela não mudou muito desde o último vídeo para cá, até porque a gente viu que o mercado andou meio que de lado e as aplicações que temos aqui nessa carteira são apenas ações e fundos imobiliários, então acaba meio que refletindo muito do que foi a média do mercado. Estamos com um patrimônio de 531, onde foi aplicado 487, uma variação de quase 10% e quase 20% de rentabilidade. Aqui, a minha carteira está com 54,12 em fundo, 45,88 em ações. E eu quero ter uma média de 60% em fundo, 40% em ações, até chegar ali o patrimônio de R$ 1.000, onde eu vou começar a fazer novas aplicações de outros ativos. Então, nesse mês, o que foi que eu fiz? Eu decidi não investir em ações. Então, eu vou comprar apenas fundos imobiliários para eu buscar aquela margem dos 60%. E também, olhando para minha carteira, para minha diversificação, eu consigo ver que eu tive uma alta variação em ações. Isso leva o preço dos meus ativos lá para cima, onde o ativo que eu estou tendo uma variação menor é a Sanepar, que eu comprei no último vídeo, que já está com mais de 10% de variação. Em compensação, os fundos eu não estou tendo uma variação tão alta em média. Então aqui eu acabo tendo uma oportunidade maior de aumentar a alocação aqui nos fundos para seguir a minha estratégia de diversificação. E aqui fica um ponto importante para vocês quando não sabem onde alocar. Olha para a carteira de vocês, olha como é que está o modelo de diversificação, a estratégia que vocês estão seguindo, que apenas olhar já vai te trazer um direcionamento de onde está fazendo o aporte no mês ou não. Como essa carteira tem foco em renda passiva, em construção de patrimônio que vai estar me gerando renda, os fundos imobiliários são excelentes opções para isso e é tanto que já estão fazendo. E eu vou estar trazendo dois fundos que eu já tenho na carteira. O primeiro é o Kiso 11, que ele é um fundo de fundos, né? Eu já expliquei bem sobre ele no primeiro vídeo que eu investi nele. Eu estou com o relatório de abril, porque ele saiu em maio, é referente a abril. Eu estou gravando em junho, mas antes do dia 20. Esse relatório ele só sai após o dia 20, do dia 21 ao dia 25, mais ou menos. Como eu estou gravando ainda não saiu, então eu vou ter por base aqui esse último relatório que ele trouxe. Ele pagou 7% por cota, ele está com yield, né, um retorno médio de quase 1% ao mês. Isso aqui é muito bom, principalmente para um fundo de fundos que tem uma segurança maior, que não tem um risco tão elevado, e ele está trazendo um retorno assim excelente. O valor da cota patrimonial está 8,8 e ele está sendo negociado a 7,16, que foi o fechamento no final de abril. Ou seja, aqui a gente consegue ver um belo desconto entre o valor que ele está sendo negociado e o valor da cota patrimonial dele. Ele vai até falar um pouco sobre esse cenário de tarifa que estava ocorrendo entre os Estados Unidos e outros países, o impacto que pode estar gerando na nossa economia, no fundo. Então é extremamente necessário você, como investidor, estar buscando essas informações. E aqui conseguimos ver como está a alocação desse fundo, como ele é um fundo de fundos, ele pega o dinheiro dele e investe em outros fundos. Então aqui a gente consegue ver diversos fundos imobiliários que ele investe. E aqui eu consigo ver a alocação como é que está por setor. Galpões logísticos, shopping, laje corporativa,
fundo de papel, título de renda fixa. Aqui a gente já consegue até enxergar melhor o impacto que pode ter uma tributação em um investimento de renda fixa, por mais que não alcançasse de maneira direta os fundos imobiliários. Brando, como assim? Então, digamos que o governo passe a tributação na LCI e na LCA, mas não vai tributar o rendimento dos fundos imobiliários e dos FIAGs. Só aqui ele já seria impactado, porque esses fundos de papéis que ele investe são fundos de dívidas em títulos imobiliários. CRI, LCI, com a tributação, aqui já teria um impacto. E aqui na renda fixa, de maneira direta, ele vai investir em CRI e LCI, tendo a tributação, já afeta o investimento, a aplicação desse fundo. Por isso é extremamente interessante você ter esse conhecimento, mínimo que seja, para você entender o que uma medida de um governo pode estar impactando no seu bolso, e não somente no seu bolso, né? Mas também em toda a economia, que quando a gente fala de agro e de investimento imobiliário, você tem um impacto total em toda a cadeia econômica. E o outro fundo que eu vou estar fazendo um investimento e aumentando aqui na carteira é o SNEG 11, que ele é um FIAGRO. O SNEG ele vem tendo uma distribuição de cota de 11 centavos, tá com yield anual médio de mais de 14%, isso dá mais de 1% ao mês, e desde que ele iniciou a carteira tá com quase 18% de retorno. Então isso aqui também é uma coisa muito boa, muito interessante para a gente que investe. Tá com P sobre VP de 0,95. O valor que ele está sendo negociado aqui no relatório de 9,66 é abaixo do valor da cota patrimonial. Então a gente consegue identificar esse desconto. A remuneração média da carteira dele aqui está muito boa, CDI mais 12,70. CDI aqui estava em média 14,65, isso já dá mais de 17% de retorno e vai aumentar, porque a Selic aumentou para 15, então automaticamente o CDI aumenta, isso é uma remuneração muito boa. E o principal ponto, ele está com uma inadimplência zerada, ou seja, ele não tem devedores. Os títulos de dívida que tem, os galpões que têm alugado, estão fazendo repasse corretamente, mensalmente, sem atrasar. Isso é muito interessante, porque nos mostra a questão de risco e retorno. Normalmente, o que dizem? Quanto maior o risco, maior o retorno. Só que isso não é uma verdade, porque quanto maior o risco, maior pode ser o retorno. Não é uma certeza, até porque se fosse certeza, não existiria risco. E aqui ele mostra que ele faz uma boa gestão, porque ele traz um retorno alto, de quase 15%, e ele não tem uma inadimplência. Ele vem reduzindo toda a possibilidade de risco de inadimplência, de não receber o dinheiro. É claro que ele não consegue ter uma visão clara do próximo mês, dos próximos anos, se realmente vai continuar com essa inadimplência baixa ou até aqui no modelo zerada. Mas é por isso que existe uma gestão ativa para analisar cada caso, para analisar os clientes, os perfis de dívida, para que não ocorra uma inadimplência e o fundo consiga ter uma boa rentabilidade, um bom retorno com um risco reduzido. E aqui no mês de junho eu comprei 9 cotas do Kiso a 6,81. Já no SNEG eu comprei 4 cotas a 9,61, que deu uma aplicação média de 60% em Kiso, 40% em SNEG. Lembrando, e por que você colocou 60% em um e 40% no outro? Não colocou metade metade ou mais no SNEG e menos no Kiso? Porque eu vou seguindo o modelo de diversificação, procurando sempre mitigar o risco. Por exemplo, fundo de fundos ele tem uma segurança maior e está me trazendo até um bom retorno mensal. Então eu procuro ter uma aplicação maior nele. Já o SNEG, mercado agro, tem a tendência de ter um risco mais elevado, até mesmo a questão da inadimplência. A gente viu que eles vêm fazendo um excelente trabalho de estar com uma inadimplência zerada, mas isso não é uma certeza que todos os meses ou os próximos anos vai ser assim. Então eu busco diversificar minha carteira, onde eu não fique muito exposto ao risco. Eu poderia olhar para o SNEG e ver que ele está trazendo um maior retorno que o Kiso e colocar mais dinheiro nele ou só dinheiro nele. Porém, eu poderia estar sendo bem inconsequente, agindo só com a ganância, onde eu ia estar ignorando os possíveis riscos que esse investimento pode me trazer. Então é importante a gente ter essa cautela e estar sempre com essa gestão de diversificação de risco ativa. E a carteira foi para R$ 631 de patrimônio, onde investi 587. E a diversificação está mais próxima daquilo que eu desejo, 61% em fundo,
38% em ações. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e compartilhe com um amigo.